estão erradas. Também não tenho essa pretensão. O que eu tenho como pretensão é passar para vocês. O outro já está bagunçando. O outro já ficou nervoso, eu nem comecei a falar. O que eu quero passar para vocês é uma interpretação da qual eu acredito, fruto de anos de estudo. Não foi algo que eu peguei da internet, porque não tinha internet quando eu estudei escatologia. Hoje é fácil, né? Eu entro ali para ver se tem alguma coisa. Meu Deus, só tem furado. A maioria só furado. Só doideira. Só doideira. E uma coisa que eu sempre falo, Nil, escatologia a gente tem que estudar sem neurose. Então eu vou apresentar para vocês aqui toda a minha... Vocês tenham total liberdade de me perguntar, porque talvez eu vou falar coisas que você não acredita, mas você quer entender por que eu acredito desse jeito. Eu vou responder. Ok? Então, é importante falar isso, porque às vezes as pessoas pensam assim, Rosário, vai apresentar. Quando você tem uma ideia divergente, geralmente os que palestram dizem, ó, essa é a maneira e o que você ouviu fora disso está errado. Bom, eu não sou assim. Então, há divergência, então eu vou apresentar da maneira como eu acredito, e eu acredito por quê? Porque eu estudei e entendi que é assim mesmo. Opa! Olha o Barreira aí, ó. Barreira, ajuda na cabeça. Agora a aula está inspirada. Tá ok, meus irmãos? Eu sei, por exemplo, que o pastor Giovanni tem uma posição, o Nilton tem outra posição, o Renato tem outra posição, vocês têm outra posição, talvez eu vou ser o único divergente de vocês todos, mas pelo menos o que você vai ouvir aqui, você vai falar bem assim, esse pensamento é desse jeito por causa disso, mesmo que você não precisa acreditar. Ok? Então vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, obrigado por esta manhã, pela chuva que caiu. Muito obrigado pela presença desses amados que estão aqui. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um, seus ministérios, suas famílias. Peço a Deus a tua bênção para esta aula agora, muito importante, que o Senhor ministra no coração da gente, que teu Espírito Santo possa me dar condições de passar aquilo que eu preciso e que eles tenham condições de entender aquilo que eu tenho que passar, independentemente de crença, mas de compreensão. Abençoa cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o Apocalipse capítulo 20, ele trata exatamente do milênio, né? Nós sabemos aqui que há 3 posições sobre o milênio, sobre este assunto, mas é importante que a gente leia Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 7 para começar. Perguntas, fiquem à vontade. Estarei aqui respondendo dentro da... O duro é que vocês só fazem pergunta inteligente, né? Aí eu tenho que me rebolar para me poder... Muito bem, então vamos ler Apocalipse capítulo 20. Eu trouxe aqui no slide talvez para facilitar a leitura, ok? Mas vamos fazer essa leitura? Quem quiser ler na Bíblia, leia, fique à vontade. Então vamos começar. O pastor José vai começar lendo esse slide, por favor, pastor José. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Outro? Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Outro? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem
morte na primeira ressurreição. Sobre eles, da segunda morte, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Muito bem, obrigado, Newton. Veja bem, nós temos 3 visões diferentes das escolas interpretativas. Nós temos o pré-milenista, o pós-milenista e o amilenista, né? Aí tem um quadro sobre isso aí, o Giovanni conhece bem a escrita, né, Giovanni? Olha lá, La Tribulación. Né? Então aqui nós temos um quadro sobre as perspectivas escatológicas dentro do assunto do milênio, né? O pré-milenista, o pré-milenista pré-tribulacional, o pós-milenismo e o amilenismo, ok? O que eu vou apresentar aqui é uma perspectiva amilenista. Por quê, Giovanni? Porque é a que menos se fala. Muitas pessoas são, ou a grande maioria, pré-milenistas, exatamente pela massividade de informações que foi passado para as pessoas por décadas. E o amilenismo, que era uma crença juntamente já desde o século II e III, ele permeou a igreja por décadas, por séculos, até pelo menos o século XVIII e XIX, quando o pré-milenismo veio com muita força. Veio com muita força e daí foi feita uma grande campanha em favor ao pré-milenismo, e eu já falei sobre isso aqui já algumas semanas atrás. Mas eu quero apresentar para vocês como que é o amilenismo. Você não precisa crer, mas apenas observe, como o Giovanni fala, na visão luterana, né? Se bem, da perspectiva luterana. Vamos lá. Os amilenistas rejeitam a ideia de um reino terreno literal de 1000 anos que se seguirá ao retorno de Cristo, mas também que eles creem que o milênio de Apocalipse 20 não é exclusivamente futuro, mas está em processo de realização hoje, não literalmente, mas de forma espiritual. Então veja, a palavra amilenismo, do prefixo a, que é uma negação. Então essa aqui na verdade essa aqui não é uma palavra correta para usar para o amilenismo, porque afinal de contas a perspectiva amilenista crê no milênio. Só que os adversários gostam de usar o prefixo a para dizer o que, Giovanni? Eles não creem no milênio. Não há milênio, que é uma maldade. Mas tudo bem, se você está num debate teológico, qualquer argumento que você queira usar dentro que não ofenda a pessoa, o cara usa. Então esse é um argumento usado contra os amilenistas. Eles não creem no milênio, olha o nome, amilenista. Não, não é isso. O amilenista crê no milênio, mas não crê no milênio literal, 1000 anos certinho. E por que o amilenismo não consegue acreditar no milênio 1000 anos literais? Isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Não haverá um milênio com 1000 anos literais. A expressão 1000 traz conotação de intensidade. Para o amilenista, o que significa um milênio que está em Apocalipse 20? Significa um longo período de tempo indefinido. Ok? Por quê? Veja, até mesmo quando a Bíblia fala 1000, a gente encontra, não só na Bíblia, mas fora da Bíblia, usando a palavra 1000 como um advérbio de intensidade. Por exemplo, o Senhor fará misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. É 1000 mesmo? Não. É um advérbio de intensidade. O Newton fala bem, a Delma, vamos falar assim, né? A Delma chega para o Newton e fala: Newton, eu já te falei 1000 vezes, pega essa meia e põe para lavar. Não, foi literal. Foi? Foi literal? Eu já falei 1000 vezes para você, não é para você usar essa roupa. Quando a gente fala 1000, não está dizendo que é 1000 mesmo. Nós estamos falando com uma intensidade, ou seja, eu falei muitas vezes. A ideia que tem no amilenismo é que quando se fala 1000 anos, não está querendo dizer 1000 anos literais. Está querendo dizer o seguinte: é um tempo longo, um tempo indefinido. Para
Começou quando o milênio? Um dia para Deus é como 1000 anos. Exatamente, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Então, é advérbio de intensidade. Aliás, a Bíblia está cheia de metáforas, a Bíblia está cheia de palavras, de conotações humanas, para a gente entender. O Senhor é forte como uma rocha. Ele é uma rocha mesmo? Não, não é. Eu sou a pedra, ele é a pedra? Não. Ele está querendo passar para nós a ideia de firmeza, de consistência, de durabilidade, de perenidade, etc, etc. Então a gente precisa entender as figuras de linguagem que a Bíblia usa para comunicar para as pessoas quais são as intenções de Deus. Por isso que a Bíblia tem uma linguagem antropomórfica para Deus, tem uma linguagem zoomórfica para Deus. Os olhos do Senhor estão por toda a terra. É uma linguagem antropomórfica. Deus tem olho? Não, não tem. O braço do Senhor está estendido. Deus tem braço? Não, não tem. É um antropomorfismo. O zoomorfismo, qual é? É o Senhor quis ser, quantas vezes como Deus quis ajuntar vocês como uma galinha junto os pintinhos debaixo do céu, zoomorfismo. Por que a Bíblia usa essas linguagens? Para a gente entender, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas com uma linguagem humana, porque a Bíblia foi escrita por homens para homens. Só a intensidade dela que é sobrenatural. Então, quando a Bíblia fala 1000 anos, então o milenista vai entender que esse 1000 não é literal. E por quê? Aí eu vou apresentar para vocês aqui. Esse milênio, ele começou na primeira vinda de Cristo. Milênio, que significa o reino de Cristo. Milênio é o reino de Cristo. E Cristo estará reinando no milênio. Não é essa a base principal do milênio? Seja ele literal ou não. Não é a base do milênio? Qual é a base do milênio? A base do milênio é que Cristo vai reinar com a igreja por 1000 anos. Essa é a base. E nem a milenista, nem pré-milenista, nem pós-milenista nega esse fato. A ideia é essa. Cristo vai reinar com a igreja durante o milênio. A questão é 1000 anos literais ou 1000 anos simbólicos? Aí que é a diferença. Então, o amilenista vai dizer o quê? O amilenista vai dizer assim, não, o milênio começou quando Cristo veio a primeira vez e ali ele começa a reinar com a igreja. Aí então, veja bem, período da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, ou seja, o tempo que nós estamos vivendo. Então, o milênio, ele está representado no reino de Deus, mas igreja. E aqui nós falamos muito sobre o curso do reino de Deus. Então, o milênio está dentro dessa perspectiva. Vamos dizer que aqui é a segunda vida. É a segunda vida. Então, o milênio começa aqui, quando Cristo vem. Que base você tem para afirmar isso? Vou falar agora. Eventos que se destacam no período do milênio. A prisão de Satanás, certo? Não é isso que Apocalipse falou? Está lá. Prisão de Satanás. Qual é o segundo ali? O reinado. Porque sem reinado não tem milênio. O reinado de Cristo com a igreja. A ressurreição dos mortos, que faz parte do milênio, sim ou não? Sim. A diferença é quando que vai acontecer? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Mas isso que eu estou apresentando aqui, ninguém nega. Nem o amilenista, nem o pré-milenista, nem o pós-milenista. A ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Tudo isso aí está dentro do milênio. Então, como é que a gente vai? Por que caminhos que a gente vai? Então vamos aqui. Eventos que se destacam no milênio. Vamos ver aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, verso 1. O anjo que tinha a chave do abismo desceu do céu com uma grande cadeia na sua mão. Então diz ali, versículo capítulo 20, versículo de número 2. Por favor, alguém lê? Não, 1 e 2. 1 e 2, por favor. Vamos lá.
Alguém aí? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendendo o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos. Ok, vamos lá, preste atenção agora. Quando o texto diz que Satanás foi acorrentado, não devemos tomar por uma situação literal, mas sim de uma figura de linguagem. A palavra usada para acorrentar no grego é edesã, palavra que não significa inativo, mas apenas limitado. A palavra edesã significa amarrado. Se você quiser, se você tiver aí o Strong do grego, se você quiser abrir aí no Apocalipse capítulo 20, versículo 1, o pastor Giovanni já vai conferir ali o Bereano. Você vai ver que no grego está a palavra edesã para acorrentar. Enquanto ele procura ali, depois ele diz. A palavra edesã não significa um acorrentamento ou um amarramento assim, definitivo. Não. Olha que coisa interessante, nas minhas pesquisas. Limites. Na minha pesquisa, eu achei isso aqui, Romanos 7,2. Olha o que diz Romanos 7,2, alguém pode ler? Aqui, está aqui, ó. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre a lei do marido. Veja, Romanos 7,2, na lei do casamento, ele diz o seguinte, Raul: o homem e a mulher estão amarrados, no grego é edesã. Mas eu não, ó, vai. Cadê a Tereza? Cadê a Tereza? Não está, não está aqui. Mas o que é edesã? Você está edesã com ela, você pode estar em qualquer lugar do mundo, mas desde que você esteja casado, vocês estão amarrados pela lei do casamento. Então a lei do casamento não permite que você tenha caso com outra pessoa. A lei do casamento não te permite abandonar a sua casa. A lei do casamento diz que você tem que cuidar dela, diz que você tem que proteger ela. Por quê? Porque você está amarrado. Isso é edesã no grego. É um acorrentamento. E é verdade. A partir do momento. É a mesma questão se você sair do casamento. Eu estou dando exemplo do casamento, porque é o que está na Bíblia como exemplo bíblico. Mas, por exemplo, todo funcionário, ele está amarrado às leis do trabalho. Ele tem que chegar naquelas 8 horas, ele tem que sair, ele tem que trabalhar. Se ele fizer qualquer tipo fora do horário, ele vai pagar uma penalidade. Por quê? Porque ele quebrou esse acorrentamento. Então, nós estamos acorrentados ou amarrados por um compromisso. Se eu falo lá que eu vou pregar lá na igreja do Raul domingo, eu não posso ir para nenhuma outra igreja. Eu tenho que ir lá, por quê? Eu estou edesã com ele. E é a mesma palavra que é usada em Apocalipse capítulo 20, quando diz que um anjo veio e edesã Satanás. Achou aí? É no 2, né? É. Apocalipse 22, é isso? 20? Isso. Aqui diz, na hora que ele fala sobre atar, né? Bind. Isso. Tá. A palavra del aqui. Então, tem que ver Del. amarrar, ser amarrado. Então, mas del, veja, você sabe que tradução. Atado. Isso, veja, você sabe que toda tradução ela tem derivados. Sim. Del é derivado de edesã. Então depende da declinação do verbo no grego aí, Giovanni. Você sabe que tem o genitivo. Não, mas a raiz é a mesma. A raiz é a mesma. Del. Tem o genitivo, dativo, ablativo, nominativo. Tem muitas derivações do grego. Então aí a raiz del é de edesã. É a mesma questão. Olha lá que interessante. Lucas 13,16. Del mais. Inclusive aparece o Lucas lá que falou. Olha lá, exatamente, ó. Não convinha soltar esta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa e desanta. Então, quando o texto vai dizer que Satanás está prendido, atado, manietado, acorrentado, é edesã, ou seja, ele está limitado. Olha que coisa interessante, meu povo.
Tá, antes disso. Tem um versículo muito interessante, 1 Pedro 5,8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é minha mentira? 1 Pedro. Sede sóbrios, vigiai. Isso! Vê lá. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Por que ele não entra? Limitado. Por que ele só fica em derredor? Porque ao redor da hoje de Deus, com a espada na mão. Mas então, mas isso, o que o anjo está fazendo com a espada na mão? O que impede ele de entrar? Eu vou dizer agora. É assim, o que é Edesã nesse sentido de Satanás? Você pega vocês que tem cachorro em casa, cachorro bravo? Eu já tive isso. Eu tenho um cara. Você põe uma corda de aço, você põe uma argola, uma corrente, aí você define o tamanho da corrente, se é 1 metro, 1,5 metro ou 2. O cachorro, ele só anda aqui, onde o espaço da corrente, e ele só avança até o tanto que é a corrente dele. Porque ele está ele está amarrado e não está ao mesmo tempo. Ele está amarrado Limitado. e não está, ou seja, ele está limitado, porque ele pode se locomover para um lado e para o outro, um tanto da distância que você vai permitir, ou para o avanço, ou na corrida dele. Exatamente essa visão que Satanás está. Edesã. Ele é um cão que está numa corrente e ele só não entra porque tem uma corrente que não deixa ele passar para entrar no meio daqueles que estão seguindo a Deus. Ele está amarrado, na verdade, nessa questão, e se ele tivesse amarrado, ele não estava rodeando. Então ele está rodeando por quê? Vamos aqui, agora é minha interpretação. Ele rodeia porque o limite da corrente não deixa ele entrar. Olha que interessante aqui, ó. Isso aqui que é fantástico. Nesse sentido, a prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda e não com a segunda vinda, pois quando Jesus veio a primeira vez, ele trouxe consigo o reino de Deus. Olha que interessante. Alguém lê esse aqui, por favor? Esses 2 versículos. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Pregando o evangelho do reino. Lucas 10:17, José. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Muito bem. Os demônios se submetem. Por favor, alguém pode ler esse outro versículo aqui? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 Pedro 5,8 a gente já leu. Agora, esse aqui é fantástico. Mateus 12:26. Giovanni, lê para nós. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízos. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Então, qual é a interpretação amilenista da prisão de Satanás? Exatamente isso. O milênio é o que acorrenta ele. A característica do milênio sendo a prisão dele ou delimitações das suas ações. Hoje nós podemos expulsar demônios. Por que nós só conseguimos expulsar demônios orando em nome de Jesus? Porque Jesus ele é o rei desse reino do qual Satanás está edesando. Ou seja, Satanás tem que se submeter porque tem um reino maior do que o dele. Edesando.
Ele tem que voltar. Ele vai aqui, no máximo que ele pode. E o Raul fala, em nome de Jesus, o rei do reino, sai daqui. E isso é interessante. Então Jesus disse, como que alguém vai entrar na casa do valente e roubar a casa do valente, sem primeiro não amarrar o valente? O que Jesus está dizendo? Ora, se o valente é amarrado por alguém, esse alguém é mais valente que o valente. Não é isso, gente? Se o valente está amarrado, o mais valente amarrou o valente. O Satanás é o valente, Cristo é o mais valente. Como que Cristo amarrou? Trazendo o reino de Deus. Os demônios viam aquilo e disse, é a hora, é agora? É a hora, está errado, não é agora. Jesus disse, calma, eu trouxe em caráter provisório, ele ainda vai chegar no seu caráter absoluto. Então é um momento em que a gente entende nesse sentido. Assim, a amarração de Satanás começou na primeira vinda de Cristo, e é isto o que o Apocalipse 20, verso 2 significa. A prisão ou restrição do poder de Satanás tem a ver com a obra de Cristo na cruz e com a evangelização das nações, de onde Deus chama eficazmente todos os homens. Agora, Jesus inaugurou o milênio acorrentando Satanás, isto é, cerceando as suas atividades. Lembra quando Satanás chega para Deus no livro de Jó? Deus faz uma pergunta para Satanás. Qual foi a pergunta? De onde vem? De onde vens? Qual foi a resposta dele? De rodear a terra. De rodear a terra e passear por ela. No seu sentido, e preste atenção que isso é muito importante, no seu sentido hebraico, esta fala que Satanás fez para Deus é uma fala que só governantes fazem. Onde você pensa que você vai? Percebe? Então veja, só governantes dizem, eu vim de rodear, ou seja, eu estou fiscalizando o meu reino. É a mesma fala que Davi, lembra o texto quando Davi olhou Batseba tomando banho? O texto vai dizer o quê? Olhava Davi o seu reino. É a mesma fala que Deus usa também para ele, que ele está presente em toda a terra. É a fala de quem tem governo. Quando o diabo, ou Satanás diz para Deus, eu vim de rodear e passear na terra, ele está dizendo assim, eu estou fiscalizando o que é meu. E Deus diz, mas tem um que não te pertence. E Deus ainda coloca limite. Né? Exato. Não, ali não tinha limite. Não, Deus coloca limite sobre o que ele vai fazer. Exatamente. Veja, quando ele diz, eu venho de rodear e passear a terra, de fato ele é o governante do mundo. Ele é o governante. Ele está livremente rodeando e passeando sobre a terra. Ele está fiscalizando o que pertence a ele. Aí tem um que não pertence, que é Jó. Jó me pertence. Tirando isso de Satanás. Quando Jesus veio, ele não fala mais rodear e passear a terra. Por quê? Porque ele chegou o mais valente que amarrou ele. Quem é o mais valente? Cristo. Qual é a corrente que Cristo usou? Por que a gente usa a palavra de Deus, ele tem que recuar? Vocês lembram daquele texto do endemoniado gadareno? Qual era a única maneira que eles faziam para um demoniado ficar sossegado? Correndo ao cara. Eles tinham o meio de fazer aquilo. Quando os discípulos dos 70 voltam da missão, eles curaram pessoas, libertaram pessoas cativas de enfermidade, curaram cegos, mas qual foi o relatório mais impressionante deles? Os demônios se submetem. Isso nunca aconteceu. Os demônios se nos submetem. Por quê? Porque tem um reino maior do que o reino dele, o reino de Deus. Essa é a perspectiva da... Eles foram debaixo das ordenanças, né? Debaixo das ordenanças. Então, Satanás foi cerceado. Olha Colossenses 2,15. Alguém lê para nós, por favor. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Hebreus 2,14, José. Para que por sua morte
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Entende? Ok. Então, essa primeira parte aqui, eu falei sobre a prisão de Satanás. Então, a perspectiva milenista é essa. O milênio já chegou com Cristo a primeira vez, quando ele veio, e quando ele veio, espalha o reino de Deus, o Satanás fica diminuto nas suas ações, porque tem um reino maior do que o dele aí, então ele tem que recuar. Perguntas, comentários, por favor. Quando você disse que Satanás, você disse esse reino é dele, 2 Coríntios 4,4 não diz que o Deus desse século. Deus desse século. Ele ainda é um governante. Jesus vai chamar ele de príncipe deste mundo, mas ele está limitado. Por exemplo, você converteu faz quanto tempo? Estou ainda nesse processo. Não, mas 2000, ano de 2000. O que aconteceu com o reino das trevas? Ele diminuiu. Por que ele diminuiu? Porque você converteu. Governo, gente, não é um espaço, preste atenção, governo nesse sentido não é espaço territorial. Governo nesse sentido é até onde que as trevas estão no coração do cara. Estou ainda nesse processo. Não, o processo, agora isso é soteriologia luterana, o processo já aconteceu, a conversão é instantânea. Agora a santificação é outra conversa. Então você está no processo de continuar. Agora, o processo da conversão foi, ou você... Não, na família é diferente. A igreja da família é outra igreja, né? Lá é diferente. Então, como é que o reino das trevas foi diminuído? Chegou o reino da luz. É isso que Pedro também vai dizer. Ele nos transportou do império das trevas, império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, como é que Satanás foi perdendo o governo? Quando pessoas vão se convertendo. E pegando esse texto que você falou, e o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Por quê? Se a luz do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho do Reino, atingiu o coração do cara, Satanás perdeu. O reino. Então, cada pessoa que converte a Cristo é o reino das trevas que diminui. Onde entra a luz. Onde entra a luz, a treva vai embora. Aí ele está acorrentado. Ele não pode ir atrás daquela alma. O valente, na verdade, né? O valente, já foi meu. É meu, isso aqui sempre foi meu. Você que pegou de maneira errada. Isso aqui sempre foi meu. Entendeu? Eu vim aqui para começar um novo reino. Pastor, Sim. essa questão é literal, essa coisa que fala de descer um anjo. Não, um anjo. É um anjo. Porque eu fico imaginando que descer um O anjo é real. Veja. Ele desce lá para aprender. Aham. E como é que o diabo se supera? Não, veja. O anjo é real. A ação é simbólica. Ok? A ação é simbólica. O anjo é real, porque o anjo existe. Sim. O reinado da igreja, isso aqui eu vou passar bem rápido, porque a gente já estudou isso. O reino de Deus é o reino dos céus, foi inaugurado na primeira vinda de Jesus. Desse modo, o reino prometido a Israel foi transferido para a igreja, Mateus 21, 43. Enquanto ele reina, o evangelho será pregado na terra, até que seja divulgado todas as ações. Agora a pergunta interessante, por que o evangelho começou a ser pregado aqui? Porque o fim está aqui. Por que o evangelho tem que ser pregado? Porque o fim está próximo. Ok? O fim no sentido do governo. O fim da história, exatamente. O fim da história humana caída, que é o governo das trevas. O império das trevas, como disse o primeiro. Porque quando o homem, vamos voltar àquela aula lá de reino de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram o mundo para Satanás, e agora começa uma linha da história humana caída, do qual Satanás é o príncipe. Então, essa linha histórica está sendo apagada devagar. Porque as pessoas estão se convertendo. O cristão já está reinando com Cristo. Romanos 5,17. Raul, lê para nós.
Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais do que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinarão em vida por Jesus Cristo. Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. De que maneira? Assim como o Newton tem autoridade. Por que o Newton tem autoridade para pregar o Evangelho, expulsar demônio, curar enfermos, etc. e tal? Porque o Newton está assentado nos lugares celestiais. O poder que está sobre a igreja é dos lugares celestiais. E é um posicionamento espiritual. É um posicionamento espiritual. Porque o reino do qual eu pertenço agora tem soberania sobre o reino que está terminando. Ok? Então esse ressuscitou, Eu vou falar, eu vou chegar lá. Vou. Lucas, aqui nós já tratamos isso. Os escritos apostólicos garantem isso. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Chamou de onde? Das trevas. Que são as trevas? A linha da história humana caída, do qual Satanás é o príncipe das trevas, para a sua maravilhosa luz. Qual é a luz? O reino de Deus. Então, o milênio trata de rei e reinado? Trata, então nós estamos reinando, né? De maneira espiritual e tal. Este reino está em caráter provisório, que a gente peca, a gente sofre doença, a gente morre, e o Satanás mesmo acorrentado dele está aí. Então é um caráter provisório. Gente, eu preciso que você entenda uma coisa. Você e eu, como cristãos, nós temos que entender que essa batalha espiritual que a gente trata não é só uma questão do Peter Wagner, o pai da batalha espiritual moderna. Que o Peter Wagner vem demônio em cada estrada. Não é essa batalha espiritual neurotizada. A batalha espiritual está a partir do momento em que nós oramos por enfermos, que nós pregamos o Evangelho. A gente tem que entender, preste atenção, isso é importante. A gente tem que entender que nós estamos vivendo numa geração caída, vivemos numa geração condenada, e nós somos corpo estranho, nós estamos tomando espaço, nós estamos em peleja, e nós precisamos continuar fazendo isso através da pregação do Evangelho. Então não pense que esse mundo é como é, porque Deus projetou ele assim. Esse mundo não é o mundo que Deus criou, pessoal. É um mundo caído. É um mundo caído. Deus não ia criar um mundo caído, com um sistema caído. Esse mundo está caído porque o homem deu o primeiro passo e Satanás se apossou da nossa história. Por isso que a história do homem é uma história de tragédia, perdição, pecado. Quando a pessoa se converte a Cristo, ele está ainda vivendo nesse mundo caído. Põe isso na cabeça sua. Porque a ideia do milênio é tomar espaço para que quando a parousia chegar, as pessoas sejam salvas, né? E a salvação só é possível isso, né? Mateus 3 fala sobre chegando o reino de Deus. Por que ele disse assim, que está chegando o reino de Deus? Por quê? O reino de Deus nunca se perdeu, mas ele ficou longe. Por que o reino de Deus ficou longe? Porque o homem com Satanás criou outro reino. Um reino paralelo. Um reino paralelo. Por isso que João Batista, ele não diz, vai começar o reino de Deus, vai ter uma novidade, o pessoal vai ter uma novidade no mundo. Não. Olha o que ele diz: arrependei-vos porque é chegado, ou seja, aproximou. Cristo aproximou. Como que Cristo aproximou? Trazendo o reino com ele. Então o reino sempre existiu, só que estava longe. Porque aqui tinha um outro reino. Aqui tinha outro reino. Isaías 11 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. Ele vai falar muito agora do Natal. O povo que andava em trevas viu grande
luz, e aqueles que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem é que andava na região da sombra da morte? Todas as pessoas sem pecado. Aí Cristo vem, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. É o Isaías se completando em Cristo. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aqueles que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Qual é essa luz? A luz do Evangelho. O que é o Evangelho? É o Evangelho do reino de Deus. Ou seja, um reino chegou aqui para destruir e destronar um outro reino. Ok? Perguntas, meus irmãos? No reino, sim, Giovanni. No reino de Deus, Satanás tem o seu poder limitado pelo próprio reino de Deus. É a presença de Deus que impede suas ações totais, mesmo que seja apenas provisória. Mateus, alguém lê esse slide, por favor? Mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a volta do reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens se primeiro não mande atar o valente, saqueando então a sua casa? Veja, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo, o que significa a palavra logo? Lógico. Lógico. É evidente, Rosa. Está na cara. Como 2 mais 2 são 4. Logo, é chegado. Não vai chegar, não vai vir, já está. Então, quem está falando isso é Cristo. O reino de Deus chegou. Qual é uma das provas disso? Os demônios recuam. Tem um reino maior, tem um valente maior do que o valente. Logo aí, pastor, o João 15:3, né? As pessoas começam a ouvir e começam a se limpar, né? Sim. Vai se purificando. Ok, reino de Deus, passado, que faz parte do milênio. Agora aqui o Raul me questiona. A ressurreição dos mortos. Vamos ler 20, versículo de número 4 e 5. Por favor, na Bíblia, quem lê para nós? Vi também tronos, e nestes sentavam-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. 6 também. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Muito bem, veja bem, aqui o João fala que tem 2 ressurreições. Só João fala. Veja bem, a ressurreição dos mortos também é o que vai acontecer no período do milênio. Vamos ali. Na história da humanidade existem 2 tipos de morte. Qual é a primeira? Alguém lembra nós? A morte física, separação do corpo da alma. Na primeira morte, ou morte física, todos os seres humanos terão que passar. E neste primeiro estágio da existência humana, não tem como evitá-la. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ponto. Morte é consequência de pecado. Acabou. Aí tem a segunda morte, a morte espiritual. Quem lembra nós? Mas nessa primeira etapa da existência é possível evitar a segunda morte, ou seja, a morte espiritual. Cada uma pessoa consegue vencer segunda morte.
Quando uma pessoa consegue vencer a segunda morte, só foi possível por causa da conversão a Cristo. E chegamos a uma conclusão. Antes da gente continuar, a primeira morte não tem como evitar. O Nilton vai morrer, eu vou morrer, todos vão morrer. Mas a segunda morte é possível evitar. Sim. Como que eu evito? A primeira morte é o presente que Adão deu, o presente maldito que Adão deu para nós. A segunda morte é possível evitá-la porque é um presente que o segundo Adão deu para nós. A primeira morte veio porque o primeiro Adão desobedeceu e pecou. A segunda morte pode ser evitada porque o segundo Adão obedeceu e foi perfeito. E todos os que estão no segundo Adão, ou seja, todos aqueles que nasceram espiritualmente na segunda humanidade, que é o segundo Adão, Cristo, a morte não tem poder sobre ele. Por quê? Porque a morte que Adão trouxe é característica do reino das trevas. A vida espiritual ou o banimento da segunda morte é característica do reino de Deus. Podemos dizer que Estevão, então, ele morreu fisicamente, mas naquela morte ali ele espiritualmente... Não, assim, exatamente. Ele morreu fisicamente, mas ele estava vivo espiritualmente. Como Paulo, como Pedro e como todos os bilhões de cristãos que já morreram. A primeira morte, ela é inevitável. Inevitável. Então todos estão mortos, todos estão separados. Não, todos estão mortos, todos estão prontos para morrer. Isso. Separado já está decretado. Né? Então vamos supor que a primeira ressurreição seria o novo nascimento. É isso que eu vou falar agora. Exatamente. Que conclusão chegamos? A primeira ressurreição revelada em Apocalipse 20, cuja segunda morte não tem poder, é exatamente isso que eu vou escrever. Bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. Aí é um outro ponto divergente, porque no pré-milenismo vai dizer que os mortos vão ressuscitar primeiro, depois vai ter uma outra ressurreição. Não, essa primeira ressurreição é o que o Apocalipse está dizendo, que a primeira ressurreição, bem-aventurado é aquele que participa da primeira ressurreição, porque sobre ele não tem poder da morte. Agora, olha que interessante, por que eu chego nisso? É a ressurreição espiritual. O que é a primeira ressurreição no milênio? É a ressurreição espiritual, ou seja, a conversão dos pecadores a Cristo. Eu quero aqui apresentar alguns textos que sustentam esta crença. Alguém pode ler para nós? Efésios 2:1. Outra vez, Paulo afirma que sem Cristo os homens estão mortos, porém em Cristo são ressuscitados. João 5, 24 e 28. Jesus afirma que o que ouve o Evangelho e aceita passa da morte para a vida, ou seja, haverá uma ressurreição. Colossenses 3:1. Paulo aqui fala que os crentes que são ressuscitados devem buscar as coisas do alto. Agora, vamos ler, deixa eu ver aqui, tá, vamos ler Efésios 2:1 na Bíblia. Alguém leia Efésios 2:1, por favor? Alguém leia, quem vai ler Efésios 2:1, levante a mão. Eu. Giovanni, leia João 5, 24 a 28. E Colossenses 3:1, quem gostaria de ler? Marcos, ok. Então, primeiro, Efésios 2:1. O que nos informa? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu Vida. No grego não é bio, é zoe, vida eterna. Ele não deu bio, ele deu zoe. Quem é que tem zoe? Quem nasceu de novo. Quem é que nasceu de novo? Quem converteu a Cristo. Quem converteu a Cristo aconteceu com ele. Ele ressuscitou porque ele estava morto. Vamos lá, João 5, 24. O que diz? Preste atenção nessa fala do Cristo. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna
e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, e assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Veja que coisa interessante. O que ouve a minha palavra, qual que é a palavra dele? Só tem uma. Evangelho. Todos os que ouvem o Evangelho. Quem é que ouve o Evangelho? Aí ele diz: todos os mortos. Quem é que está morto? O Efésios 2:1. Os mortos que ouvirem a minha voz. O que acontece? Viverão. Está morto. Se está morto, vive e ressuscitou. É um avivamento? Não tem nada a ver com o avivamento. Tem a ver, o avivamento acontece em quem já está ressuscitado. Ele só está meio baqueado. O avivamento veio para dar um fôlego para ele. Mas aqui não pode avivar dentro desse sentido quem está morto. Quem está morto tem que ressuscitar para depois avivar. Então, eu acho esse texto de João é absurdamente lindo, extraordinário, porque ele é claro: os mortos que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão, e é o Evangelho. Fala, Raul. Não quero errar sempre esse lado, mas faz Levanta. parte. Faz parte. Então, os mortos, todos aqueles que creem. Então, esse livre-arbítrio é para todos, ou são para alguns? Entendeu? Porque são todos separados. Então a gente vai entrar em soteriologia. A soteriologia é um labirinto, porque você tem um calvinista que vai dizer que já estava determinado, estava escolhido, pré-escolhido. Aí você vai entrar no arminianismo, que está dizendo que é a pessoa que decidiu por si só. Aí vai entrar no luteranismo, que vai dizer que não é nenhum nem outro, tem uma outra opção intermediária, aí vira uma salada. Então eu não vou nem entrar nisso aqui. Só quero dizer que o luteranismo está correto, mas não quero. Resumidamente, como é que o luterano pensa de forma da soteriologia? Tá, então não é nenhum nem outro. Não é nem outro. Posicionamento. O calvinismo vai dizer que a pessoa se converteu porque ele já estava escolhido. Então, está escolhido, mesmo que ele não queira, ele vai para o céu, ou vai ser salvo. Mas claro, se ele está escolhido, ele vai querer. O arminiano vai dizer o seguinte, que aí o luteranismo condena o arminianismo, e às vezes as pessoas, alguns teólogos pensam que nós luteranos somos arminianos. Pelo contrário, nós entendemos que o arminianismo é heresia, porque ali no pensamento arminiano tem a sinergia, e o sinergismo ele é completamente condenado na teologia luterana, porque é a força de Deus e a força do homem. Deus começa a obra e o homem termina. O homem não tem participação na salvação. Ponto. Vocês são monergistas. Então o que o luteranismo acredita? Acredita o seguinte, que eu sou um evangelista, eu estou pregando o evangelho para você. Quando eu estou pregando o evangelho para o Raul, o Espírito Santo está usando a palavra, usando a minha vida e falando com você. Neste exato momento, onde você está ouvindo a palavra e o Espírito Santo falando ao seu coração, você tem nesse exato momento um presente do livre-arbítrio. Então o Espírito Santo vai, essa é a diferença entre o luteranismo, calvinismo e arminianismo. Nesse exato momento, o Espírito Santo vai plantar no seu coração o desejo de ser salvo. E a partir do momento que você tem o desejo de ser salvo, então você pode ter uma decisão para sim ou para não, mas o desejo está lá. Então, na perspectiva calvinista, o desejo Deus colocou, e ele não tem como rejeitar. No arminianismo, o desejo é do próprio cara, e aí a Bíblia diz que o homem não pode ter nenhum desejo de Deus, que ele está morto.
Mas no luteranismo vai dizer o quê? Então, Deus pôs o desejo. Então é aí que vai falar a fiducis cordis, que é centelha da fé. Coração creu, porque o coração quis, porque o Espírito Santo botou no coração dele o desejo. Então, Deus amou primeiro. Exatamente. Então, dentro da perspectiva luterana, o querer é a força motriz, que daí a gente vai dizer que Deus torna um ser involente num ser volente, não é valente. Volência é vontade. Então Deus faz com que uma pessoa que não tem vontade nenhuma de ser salvo, porque ele está morto, o Espírito Santo então passa vontade para ele. Agora, da vontade, a decisão é outra conversa. O camarada fala assim, ó, eu quero ser salvo, mas eu não posso. Eu quero ser salvo, mas eu tenho uns negócios aí que um crente não pode ter. Não, eu quero ser salvo, eu quero muito Cristo, mas eu vou deixar para depois. Eu tenho que ir lá entregar. Eu tenho que fazer, é a questão lá do João 6. Eu vou te seguir, mas primeiro, essa é a diferença. Então, a gente está numa posição meio que intermediária. Qual é a base do luteranismo para isso? Atos 16, a conversão de Lídia. Ok? Beleza? Conversão de Lídia, Atos 16. Tá? Depois vocês podem ler. Eu falando domingo, conversando com o rapaz da igreja, conhecedor do Evangelho, falou para mim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não quero fazer. Agora, saber que tem que fazer é uma coisa, o diabo também sabe que tem que fazer. Eu sei que eu fui chamado... Mas ele pode dizer assim, ó, eu até quero, eu sinto vontade, mas eu não quero abandonar a bebida. Eu sinto vontade, mas não quero abandonar minhas amantes. Eu sinto vontade, mas o meu sustento, eu sou bicheiro de bicho. Jogo de bicho. É a única maneira que eu tenho de sustentar minha casa. Eu sou um contraventor não pode ser um cristão, percebe? Uma coisa é a vontade, é o desejo, a outra questão é a decisão. Por isso que nós, quando a gente evangelizamos pessoas, ou um evangelismo de massa, ou um evangelismo individual, quando uma pessoa decide para Cristo, aí ó, já estou até falando do termo que a gente usa, a pessoa decidiu para Cristo. Então essa decisão dele para Cristo tem que ser alimentada com discipulado. Sem discipulado, pode ser que ele morra. Essa decisão possa enfraquecer. A vontade não, mas a decisão pode enfraquecer. Essa é pelo menos a posição da gente. Ok, pessoal, vamos adiante. Mas é legal. Colossenses 3:1, o que ele diz? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, se fostes ressuscitados com Cristo, então Paulo já está dizendo tudo. Então, a primeira ressurreição, dentro do milenismo, é exatamente isso. É a pessoa que ressuscitou. Né? A segunda... Ixi, agora ficou ruim ali. O desenho, deixa que eu vou ler isso aqui. A segunda ressurreição... Eu vou olhar assim aí, ó. Tá aberto lá? Tá aberto. Obrigado, pastor. Eu vou falar com esse reverendo aqui. Vai lá. Pode falar uma coisa importante. Mas então no milênio você tem uma segunda ressurreição. Então a primeira ressurreição ela é espiritual. A segunda ressurreição ela é física. Porque dentro dessa perspectiva do milênio, que tem duas ressurreições, e tem mesmo, aí isso aí todo mundo não discute, só discute o meio pelo qual vai acontecer, a segunda ressurreição será simultânea. Ou seja, quando Cristo voltar, ímpios e justos irão ressuscitar. Dentro da perspectiva amilenista, que o luteranismo é amilenista. Preste atenção. O luteranismo é amilenista, mas nem todo luterano é amilenista. Não tem uma obrigação de crer, a gente não obriga ninguém a ser amilenista. Mas oficialmente, teologicamente, o luteranismo é amilenista, mas tem pastores, né, que são pré-milenistas, não tem problema. Okay? Não haverá, dentro do amilenismo, não haverá um intervalo de 1000 anos entre uma ressurreição e outra. Porque o pré-milenismo vai dizer isso. Cristo, né, o sujeito ressuscita, passa 1000 anos, aí é o período do milênio, aí vai ter uma outra ressurreição. Então, o amilenista não crê nisso. Crê o seguinte, que a primeira ressurreição que acontece no milênio é um contexto de conversão. Tem vários textos que eu li para vocês. E
segunda ressurreição, a primeira, vamos aqui, ó, por favor. A primeira ressurreição acontece aqui. A segunda ressurreição acontece aqui. Aqui vai ter uma ressurreição geral. Eu vou pedir para vocês lerem Daniel 12:12. Alguém leia, por favor. Daniel 12:12. E a outra pessoa lê 1 Coríntios 15:52. Sim. O milênio termina onde começa, então. Eu vou chegar lá no finalzinho. Eu vou chegar, exatamente, eu vou chegar lá. Já vou chegar lá, Milton. Aguenta a sua pergunta aí. Feliz aqueles que... Olha o que Daniel fala, só um instantinho, não. Olha o que Daniel fala e olha o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 15:52. Quem vai ler? 1 Coríntios 15:52. Eu. Marcos. Leia já? Não, Daniel primeiro. Felizes aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. Não. 12:2? Ah, 2. 2. Ah, eu li 2. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão castigo eterno e a desgraça eterna. Então o Daniel está dizendo aí que não tem um intervalo de ressurreições. Uns vão ressuscitar para a vergonha e outros vão ressuscitar para a glória. Não tem intervalo. Olha lá 1 Coríntios 15:52. No momento não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E o outro? Porque convém que, os Filipenses, Isso. porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Veja aqui, é importante ler isso aqui, ó. Explicação de Apocalipse 20, 4-6. Eu preciso que vocês entendam isso aqui, porque esse versículo 4, ele é muito complicado. Vocês não sabem quantas horas e quantos dias eu fiquei estudando, lá no começo dos anos 2000, como eu fiquei me debruçando em cima de dezenas de comentários, para tentar entender esse verso 4. Esse verso 4 é muito complicado. Vamos ler o versículo 4? Alguém lê, por favor? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O 5 também, José, por favor. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então veja aqui, ó, muitos dos que aceitaram a Cristo foram mortos martirizados. Esses mártires de que fala Apocalipse 20, verso 4, se refere a 2 tipos de martírios em períodos distintos da história. O primeiro, caracterizado no período do milênio, os últimos 2000 anos, quando os crentes não negaram a Cristo e foram mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Olha lá, verso 4: vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Ponto. A segunda são, olha lá, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Então aqui o segundo tipo de martírio na história, os que não negaram a Cristo no período do milênio, mas não morreram, viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos, pois faz parte da igreja verdadeira. Então os caras que negaram a Cristo e que não negaram a Cristo sofreram martírio, não morreram,
então eles continuam vivos porque foram ressuscitados. Então há dois períodos de tribulação e de morte. Quem negou a Cristo, então se perdeu. Quem não negou a Cristo, no meio da dificuldade, não receberam a marca e viveram, continuaram reinando com Cristo. Ou seja, aí é a pergunta do Nilton. Aqueles lá, no primeiro século, que foram martirizados, e o João está dizendo ali que ele viu a alma dos decapitados, então aqueles que morreram porque não negaram a sua fé, estavam reinando com Cristo. No segundo período, onde o anticristo vai promover perseguição, e esses que escaparam vão continuar reinando com Cristo, porque estão ressuscitados. Depois vocês fazem perguntas, né? Ao declarar, esta é a primeira ressurreição, ele acabara de explicar que os decapitados fizeram parte dela, da primeira ressurreição, ou seja, da conversão a Cristo, que só pode ser através da pregação do Evangelho. O segundo martírio, caracterizado no período da grande tribulação, e foram mortos por rejeitarem adorar o anticristo. Os outros mortos, que diz lá, o verso 5, o restante dos mortos, os outros mortos são os que não experimentaram a ressurreição espiritual, ou seja, a conversão a Cristo. Essa é a definição do 4 e 5. Fala, Raul. Não, Nilton. Não, Raul ou Nilton? Sempre eu primeiro. Isso é importante. Falou mais inteligente, é isso aí, né? Quando você diz por que primeiro século? Porque o martírio dos cristãos foi no primeiro século. Né? Não, mas depois teve outro. Não, então, porque eu vejo assim, a decapitação, sempre houve. Sempre houve, existe até mas hoje. só um instantinho, deixa essa fala dele, antes que eu esqueça, porque eu esqueço rápido as coisas. Eu falei do primeiro século, porque foi os mais famosos no primeiro século. Você vai ver, teve martírio 300 anos da igreja, mas qual é o que ficou marcado no primeiro século? Você teve martírio do século, aí depois não teve, ficou um tempo sem ter mártires. Quando o catolicismo se teve proeminência, aí começaram novamente o martírio. Aí você vai ler o livro do John Fox, o livro dos mártires, se você espremer sai sangue. Você já leu? Terrível aquele livro. Então aí você tem a noite de São Bartolomeu, aquela coisa toda. Então você tem uma perseguição feroz aos protestantes, que também foram mártires. Então sempre teve martírios, mas o que caracterizou o cristão é o Coliseu. É isso que ficou registrado. Mas pode continuar. Não, eu acho que a decapitação, ela existe até hoje. Sim, claro. Desde 10, 40, Mas Raul, só que você e eu temos que entender o seguinte: a única decapitação que João conheceu foi da época dele. Ele não sabia o que viria depois. Então, ele fala a partir da experiência dele. Então, o único martírio que ele conhece é o martírio que ele passou e escapou. Mas ele viu muitos irmãos morrer. Então, é isso que está impresso na mente do João. Os próprios homens apóstolos. Os próprios colegas dele. Então, quando ele escreve o Apocalipse, ele fala dos decapitados, porque foi a imagem que ele viu. E Deus refrescou a ideia dele, mas também dando uma ideia de simbolismo. Porque dentro do quadro ali, o 1000 anos está sendo existente. Sim. Então, eu entendo assim que não dá para pegar só um episódio aqui do Coliseu e dar um brilho. Sim. Porque no período de 1000 Sim. anos são decapitados. É como o Giovanni falou, mas a gente tem que partir da fonte. Quem é a fonte? João. Qual a experiência que ele tem? É a dele. Do primeiro século. Entendeu? Então, agora, claro, durante o milênio você tem martírio. Você teve martírio no século 8, século 9, século 10, século 11, século 12, século 13, século 14, século 15, século 16, século 17 e acabou o século 18. Mas aí o martírio continuou por causa do islamismo. Em lugares isolados. E aí sim, como o Giovanni falou, aí você tem martírios regionais. O hinduísmo até hoje mata a gente ainda.
Entendeu, Raul? Mas é uma experiência que o João não tinha. Mas aí você fala assim, não, mas ele não teve a experiência também do anticristo. Mas só que o anticristo é a figura proeminente do Apocalipse. Ele é um personagem, ele é um ator importante. Falta ele ali, ele vai. Não, é interessante no versículo como abrir e fechar de glória. A eternidade é diferente. Né? A gente não tem nem condição disso. De conseguir. Jesus falou hoje mesmo que estarás comigo no paraíso. Isso. Que hoje que é esse? Né? Que tempo ele está falando? É maravilhoso. Agora, que vai ser uma pensa num lugar pesado, é o Coliseu. Você esteve lá, né? Você sente uma certa opressão, né? Onde você foi? Coliseu. Só que ele negou a Cristo, por isso que ele está aqui. Você marcou? Se você veio do Coliseu, você negou a Cristo, rapaz. Não soltaram leão lá não, né? Você sente, pode compartilhar. Terrível, terrível. Pensa numa opressão, num lugar tenebroso, assim, parece que está na verdade a sensação parece que está no buraco da porta do inferno. É mesmo, João? Porque você fica lembrando, você sabe o que aconteceu ali? Tudo que aconteceu, o sangue foi derramado, a quantidade de crentes queimados, vivos, comida nos leões, então tu vai passando ao mesmo tempo, você vai tendo aquela sensação. Imagina. Pois é interessante. E para terminar, antes de a gente tomar um cafezinho, para terminar, vamos falar do arrebatamento da igreja, que é um assunto muito gostoso de falar. Ok? Ressurreição dos mortos também já apresentou no milênio. Arrebatamento da igreja. Olha ali o Milton ali, ó. Eita! Você está vendo a carequinha ali, ó? Parece, você vai ter que parece o mestre do Kung Fu. Ok. A doutrina do arrebatamento, que faz parte. Vamos ler 1 Tessalonicenses. Fazendo barulho. Fazendo barulho. 1 Tessalonicenses. Nossa, mas por isso que tem uns que não gostam de barulho na igreja, né? Depende do barulho. Piseiro. Gente, a doutrina do arrebatamento, ela é baseada, tem outros referências, mas ela é baseada mais nisso aqui. Versículo 16 e 17 de 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. Quem gostaria de ler? Calixto, pode ler, Calixto? 1 Tessalonicenses. Isso. 4, 16 e 17. Aí. 4, 16 e 17. Diz a palavra: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E Deus que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja bem, aqui tem dois episódios acontecendo. A 1 Tessalonicenses é uma carta que Paulo escreve para a igreja que está sofrendo perseguição e martírio. Aliás, Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, foi uma igreja que, por causa de estar vivendo a perseguição, eles estavam entendendo que Jesus estava voltando naqueles dias. Que Nero era o anticristo. Que Nero era o anticristo. Cristo está voltando. Aí o que aconteceu na igreja? Muitos não queriam mais trabalhar. Porque Cristo está voltando, para que eu vou trabalhar? É por isso que tem em 1 Tessalonicenses, quem não quer trabalhar, também não pode. E havia uma fake news, vamos falar assim, porque a gente já acostumou com essa palavra. Olha Alexandre de Moraes aí. Olha Alexandre de Moraes. Havia uma fake news de que Paulo já tinha escrito dizendo que Cristo estava voltando naqueles dias. E mais, estava dizendo que só ia participar do reino quem tivesse morto mártir. Primeiro, Paulo nunca escreveu isso para eles. Por isso que ele começa Tessalonicenses dizendo: isso não aconteceu, mesmo que estão dizendo que tem uma epístola que procedesse de nós. Não é verdade, é fake news.
Então aqui ele está dizendo, está tudo errado. Primeiro, a perseguição que vocês estão passando não tem relação com a parousia, porque a parousia, para acontecer, tem que acontecer duas coisas. Aí ele vai dizer, a apostasia e o surgimento do homem da iniquidade, que ainda não tinha naqueles dias. Aí ele vai dizer aqui, isso é importante falar, quando ele diz aqui, ó, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele está dizendo o seguinte, não, o evento escatológico vai ser assim. Em primeiro lugar, os mortos vão ressuscitar e vão ter corpos glorificados. Os vivos, que não precisam ressuscitar porque está vivo, vai ter um corpo glorificado. Mas, aí Paulo está dizendo, a glória de quem vai ter a experiência de um corpo glorificado é quem morreu primeiro. Morreu pela fé. Então, os mortos vão ressuscitar e eles vão ter a primazia de receber primeiro o corpo glorificado. Depois que eles receberem o corpo glorificado, nós aí vamos também ter um corpo glorificado também, mas a primazia para eles. Por que ele fala isso? Porque o povo da igreja estava pensando que não ia escapar da glorificação quem não tivesse sido morto. Eles pensavam de uma carta que Paulo tinha escrito que só vai ter corpo glorificado quem morreu. Quem não morreu não vai ter corpo glorificado. Paulo disse, não, todos vão ter corpos glorificados, mas os que morreram vão ter a primazia de experimentar esse novo corpo. Quando todos estiverem com corpos glorificados, os vivos serão transformados. E aí, nós vamos encontrar com ele nos ares. Esse é o princípio do arrebatamento. Mas quem morreu com Cristo, né? Não, claro, com Cristo. Em Cristo. Com Cristo e em Cristo. Então, a palavra arrebatamento, do grego arpazô, roubar, arrebatar, tomar ou arrancar, fazendo força ou barulho. Qual é o barulho que vai ser feito? Trombeta. A trombeta é o barulho. Ou seja, Paulo está dizendo que serão tomados com barulho. Qual barulho? Da trombeta. Olha que coisa interessante. Quando a igreja estiver sendo arrebatada, seremos arrebatados debaixo do toque de trombetas. É o que diz o texto em 1 Tessalonicenses 4. É o que diz o texto na sua etimologia. O arrebatamento da igreja será um evento tão glorioso que será debaixo de trombeta. Lembra quando nos filmes a gente assiste Chegando de um Rei, que tem aquele toque bonito de trombeta? Nós seremos arrebatados ao som da trombeta triunfal. Aleluia. É o que diz o apóstolo Paulo. Aleluia. Tá? Então vamos adiante. Por que eu explico isso? O arrebatamento ocorrerá precisamente junto com os eventos finais. Aqui, vamos ler esse slide por gentileza? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para Pausa. que não sejam ignorantes acerca do que já dormem, porque eles estavam dizendo que Paulo tinha dito que só vai ter corpo glorificado quem morreu. para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí o texto é claro, é que às vezes a gente não lê direito, né? Primeiro, virá com as almas dos crentes que morreram e estavam no céu.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, Jesus não vai vir só com os anjos, ele vai vir também com os bilhões de almas para ressuscitar. E essas almas aí, como isso, pastor? As almas que estão no céu. As almas que morrem estão no céu. Que já morreram. Sim, e essas almas vão vir em forma de quê? E de alma, eles são almas, alma, a gente não sabe como que é. Corpo de Cristo. Aí ele vai, de acordo com o Mateus, Marcos, de acordo com o texto, as almas vão vir com Jesus para entrar nos corpos que pertenciam, para ressuscitar. Aí você vai falar bem assim, mas e quem morreu queimado? E quem morreu comido de férias? E quem morreu que pisou na granada do soldado e explodiu? Não é. Se a gente entender que vai ter dificuldade de ter a ressurreição por causa disso, nós estamos tratando Deus reducionista. O que é a alma nos nossos dias? Não, deixa a alma nos nossos dias. Alma nos nossos dias. Não, mas alma nos nossos dias e naqueles dias é a mesma coisa. Não muda. Alma é alma. Em qualquer época, desde Adão e Eva. Alma é alma. Mas a diferença é que essa alma que vem com Deus, com Cristo, vai ressuscitar com os corpos. Os corpos das quais pertencem, está acabando aqui, gente. Essas almas estarão recebendo os corpos, assim ocorrerá a ressurreição dos mortos físicos. E nós já lemos. Os mortos que não virão com Jesus terão a primazia e vão ter corpos glorificados por primeiro. Lemos também. O arrebatamento acontecerá quando os crentes vivos forem transformados com seus corpos, expulsando toda a marca de pecado, dando lugar a um corpo glorificado, e assim, os crentes ressuscitados e os crentes transformados, amém? Serão arrebatados nos ares para o encontro com o Senhor. Aí está um texto que já foi lido. Agora, qual é, aí não é uma ofensa, mas é uma explicação, e o arrebatamento secreto? Porque no pré-milenismo diz do arrebatamento secreto. Há filmes, há livros do Tim LaHaye, há músicas, principalmente um hino muito famoso, mas teologicamente eu não concordo com ele, mas é muito lindo e foi muito usado por Deus na época do avivamento brasileiro, na década de 70. O mercado está vazio, o rei está voltando, seu trabalho já... Esse hino é lindíssimo, mas teologicamente eu não concordo com ele. Porque a interpretação dele é uma interpretação de um arrebatamento secreto. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. Então, ele é um hino que eu acho lindíssimo e que foi muito cantado no período do avivamento da década de 70, mas que teologicamente eu não acredito que seja assim. Por quê? Alguém lê esse slide aqui para a gente tomar um café? Há uma grande controvérsia entre os expositores bíblicos acerca dessa doutrina. Alguns dizem que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes do início da grande tribulação. Estes são os pré-milenistas. E quando ocorrerá o arrebatamento secreto, tirando como base o texto de Lucas 17, 34 e 36, onde a Bíblia diz: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, e uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. O que Jesus está dizendo nesse texto? Ok. Não há nenhuma possibilidade de que venha existir um arrebatamento secreto por uma razão etimológica. A palavra arrebatamento significa ser tirado com barulho. Que barulho seria esse? O toque da trombeta do anjo. Outra questão, não está ali, mas eu vou ler. O texto que foi lido aqui, Jesus está falando exatamente da sua volta. Dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Claro que vai acontecer isso. Porque quando
quando ele voltar, vai ter gente dormindo. Ou vocês esqueceram que tem fuso horário? Tem fuso horário. Quando Jesus voltar, vai ser meia-noite em algum lugar. As pessoas não pensam nisso. Parece que Jesus vai chegar meio-dia e é meio-dia para o mundo inteiro. Não, ele vai chegar num dia como qualquer outro. Ele não falou? Assim como foi nos dias de Noé, ou seja, vida normal. Vai ter gente que vai estar dormindo e vai acordar com o toque da trombeta. Vai ter gente que vai estar trabalhando e vai ver Cristo. Vai ter gente que vai estar acordando, vai ter gente que vai estar na hora do almoço, vai ter gente que vai na hora do café da tarde, vai ter gente que vai estar dormindo, vai ter gente de todo jeito. O que Jesus está querendo dizer nesse texto é o seguinte, ó, quando ele chegar, vai ter uma separação entre quem vai e quem não vai. É uma cisão, é o final de tudo. Olha, isso aqui, ó, vai ser arrebatado por quê? Porque quem é crente vai estar vivo, vai ser tomado do céu. Quem não é crente, não vai ficar aqui. Vai fazer o que aqui? Ouvir a sentença final. Isso quer dizer que aquele que está dormindo vai continuar dormindo porque ele não viu e nem ouviu. Não, ele vai acordar, né? Não, porque talvez o arrebatamento, talvez só os salvos verão. Não, todos verão. A Bíblia fala, todo olho verá, toda língua. Quer dizer, você pode imaginar, você e eu, Raul. Aliás, você até com a aparência mais bonita, finalmente, em um momento você vai ter uma aparência bonita. Nós estamos ali nos ares, com um toque, com um cântico de trombeta. E o povo que está na terra, que já ressuscitou também, eles vão ver, nós estaremos glorificando a Jesus Cristo, e eles também estarão glorificando a Jesus Cristo, porque a glória é tanta que até Satanás vai glorificar. Todo olho verá, e toda língua confessará, não é algumas, não é dos crentes, toda língua, de todos dos seres do céu, dos seres da terra e dos seres do submundo, estarão dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. Todos estarão glorificando. Hitler estará glorificando, Mao Tse Tung estará glorificando, né? Os ateus mais terríveis estarão dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. Só que eles não estarão participando dessa grande festa. Só quem está nos ares. É que é verdade que ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ok, vamos tomar um café? E aí começa a grande tribulação. O café do Japão, o povo está dormindo. Exatamente. Exu. Gente, vocês é verdade